Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece e imaginarmos que Jesus está do nosso lado e a gente conversando com Ele, falando assim: Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos, encarnados e desencarnados da casa de Miguel, para iniciarmos a evangelização das crianças, e que apesar de estarmos cada um nos seus lares, estamos de braços abertos para recebermos no estudo de hoje as bênçãos do Teu Evangelho, tocando corações e abençoando as famílias. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade e que possamos, apesar da nossa pequenez, honrar o Teu nome no trabalho do bem. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor. Olá, meus amores, galerinha do GEAL.
Hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento e propósito. Nós estamos sempre sendo convidados à reflexão. Nesse processo, estamos sempre pensando sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, questões que nos acompanham desde sempre. O processo de autoconhecimento demanda disciplina, estudo, reflexão, mas é importante que se diga, nesta caminhada é necessário ter coragem. Mas esta autoanálise só poderá ser feita por cada um. É um processo de introspecção, é um olhar para dentro de si mesmo, mas com a coragem de se ver como é. Se olharmos para a maneira que estruturamos nossos planos, pensamentos e ideias, percebemos que estamos sempre focados em um propósito ali na frente. Quando nos perguntamos sobre o objetivo da vida, podemos lembrar da trajetória dos mestres e entender que o propósito é construir uma vida que gostaríamos de viver. Isso inclui o autoconhecimento, uma maturidade emocional, apoio à tradição de estudos. É realmente se doar às pessoas à nossa volta no que for possível. O que existe, sim, é o trabalho diário para nos descobrir. Entre erros e acertos, aprendemos e construímos uma relação melhor conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. É por meio do autoconhecimento incessante, trabalho, que essa percepção pode aflorar. Tudo porque o propósito da vida é um encontro interno, entendendo os resultados das nossas próprias escolhas. Com base em nossas próprias habilidades, devemos definir um propósito na vida. É normal que exista confusão e que não tenhamos consciência de nossas próprias qualidades. Para isto, o melhor é fazer um listado de todas aquelas habilidades que possuímos. Não tem importância que seja 2, 10 ou simplesmente uma, porque o importante é compreender que tem aquela qualidade que será o seu motor. A doutrina espírita nos esclarece que no momento que compreendermos que somos espíritos imortais, encontramos sentido em cada uma de nossas existências, cada uma das experiências, simplesmente preparando-nos para novos patamares de entendimento de quem somos. E agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre autoconhecimento, nós vamos ver um vídeo com uma historinha muito legal. Vamos lá? Conheci um menino menor do que eu que sabia fazer algo incrível. Você quer saber o que ele fazia? Olá, meu nome é Júlia. Vou te contar agora. Evangelização infantil. Jefa. História de hoje. Todo mundo é bom em alguma coisa. Na casa de amigos de sua mãe, Júlia conheceu Rafael, que tinha 5 anos. Rafael chamou Júlia para ver seu brinquedo preferido. Ela ficou imaginando o que era. Júlia viu que não era bem um brinquedo, era um piano de verdade. Rafael, esse piano é o seu pai ou sua mãe que toca? Não, eu sei tocar, eles não sabem. Eu vou tocar pra você agora. Uau, Rafael! A música do filme da Moana! Que legal! Em qual escola você aprendeu? Rafael contou que ninguém havia lhe ensinado e que com 2 anos já tocava no pianinho de brinquedo. No caminho para casa, Júlia foi pensando: como ele sabe tocar piano tão bem sem ninguém ter ensinado? Será que ele já nasceu sabendo? Antes de ir para casa, Júlia e sua mãe passaram na feira
e viram uma moça que pintava quadros lindos. A mãe de Júlia ficou encantada e perguntou: "Onde você aprendeu a pintar tão bem? Eu quero entrar na mesma escola que você." "Ah, eu pinto quadros desde pequena. Eu só entrei na escola de pintura agora para me aperfeiçoar." Mais uma vez, Júlia ficou intrigada. Isso está me dando nó na cabeça. Como essa pintora e o Rafael já nasceram sabendo fazer coisas tão legais? Em casa, Júlia contou ao seu pai sobre a moça que pintava na feira. É um talento que ela trouxe de outras vidas. Pai, o Rafael toca piano desde pequeno. Ele também aprendeu em outras vidas? Sim, todos nós trazemos algo de bom que aprendemos nas vidas passadas. Na aula de matemática, Júlia ajudou seus amigos e descobriu seu talento. Ela se lembrou que sempre teve facilidade com os números. Descobri um talento. Sou boa com os números. E você, já descobriu seu talento? Preste atenção e encontrará algo que você faz muito bem. Olá, galerinha do GEAL! E aí, gostaram da nossa história? Foi muito legal, não é verdade? Então vamos conversar um pouquinho sobre ela. O nome da historinha que acabamos de assistir foi Todo Mundo é Bom em Alguma Coisa. Ela fala sobre uma menina Júlia e sobre como ela conheceu um menino chamado Rafael. O Rafael sabia fazer coisas incríveis. Júlia foi com sua mãe até a casa do menino e ele lhe mostrou um piano. Júlia achou o máximo, principalmente quando ela viu que ele sabia tocar muito bem. Ele tocou até a música da Moana. Olha, é legal fazer novos amigos, não é? Mas Júlia ficou ainda mais impressionada quando descobriu que Rafael já sabia tocar piano desde os 2 anos de idade. E ninguém o ensinou. Ele sabia tocar piano sozinho. Júlia ficou assim meio intrigada, sabe? Como é que ele pode saber tocar piano tão bem se ninguém o ensinou? Estranho, não é? E no caminho para casa, Júlia e sua mãe pararam em uma feira e lá conheceram uma moça que pintava lindos quadros. A mãe de Júlia ficou maravilhada com a artista, com tantos quadros bonitos que ela fazia. E conversou com a moça dizendo que queria frequentar a mesma escola de pintura que ela. Mas a moça explicou que ela já sabia pintar. Ela já tinha esse talento. Apenas entrou em uma escola para melhorar a sua técnica. Então nós podemos pensar que essa moça, essa artista que pintava os quadros tão bonitos, era igual ao Rafael, não é mesmo? Os dois já tinham talento. Chegando em casa, Júlia contou tudo para o pai e os dois conversaram. Vocês lembram o que o pai da Júlia explicou para ela? Que todos nós trazemos algo de bom de outras vidas. Então quer dizer que tudo que eu aprendi em outras vidas de bom fica guardado em mim e eu trago para a minha vida atual. Legal isso, não é? Na aula de matemática, Júlia descobriu o seu talento. Vocês lembram? Ela era boa com números e ajudou seus amiguinhos. Mas como será que Júlia descobriu isso? Como será que Rafael descobriu que sabia tocar piano? E como será que aquela moça descobriu que já sabia pintar? Bem, existe algo chamado autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento sobre si mesmo. É quando nós olhamos bem no fundo de nós mesmos e procuramos identificar quais são as nossas características mais marcantes. Por exemplo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho que melhorar, o que eu já tenho de bom. Quais são os sentimentos que já existem em mim, quais são os sentimentos que eu preciso desenvolver. Então, é a partir do autoconhecimento que nós podemos nos conhecer melhor e definir o que precisamos melhorar. É a partir daí que nós traçamos novos propósitos, novas metas. Vocês sabem o que é isso? Bem, propósito
é aquilo que a gente busca alcançar. É um objetivo que nós temos. Por exemplo, quando você estuda para uma prova, o seu propósito é aprender o ensinamento e tirar uma boa nota. Agora, se nós vamos pensar em nossa vida enquanto espírito imortal, filhos de Deus, o nosso propósito nesta vida é melhorar moralmente e evoluir. A encarnação é para nós uma dádiva de Deus, que é infinitamente justo e bom. E quando nós nos esforçamos para seguir o caminho do bem, nós estamos buscando a nossa própria felicidade. A Terra, este planetinho que nós vivemos, é um lugar abençoado. É como se fosse uma escola, onde nós encarnamos para aprender e progredir. Então, o tempo que nós passamos encarnados aqui na Terra tem sempre um propósito, tem sempre um objetivo. Para nós espíritas, o propósito, o objetivo, é aprender os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Mas qual é o propósito dos nossos estudos da evangelização? A nossa evangelização tem como propósito nos proporcionar o aprendizado desses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Quando a gente aprende as leis de Deus sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre a fé, dentre outras coisas mais, a gente consegue colocar em prática no nosso lar, na nossa escola, na sociedade de uma forma geral. Assim, nós podemos aos poucos ir melhorando, tanto moralmente quanto intelectualmente. E podemos também ajudar outras pessoas, da mesma forma como a Júlia fez na nossa historinha. Vocês lembram que ela ajudou os seus amiguinhos da escola com as tarefas de matemática? Assim nós também podemos fazer. Ajudando uns aos outros, nós vamos melhorando. Agora vamos para a nossa atividade. Um beijo! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Agora chegou o momento da nossa atividade. E o estudo de hoje foi sobre autoconhecimento e propósito. Nós vimos que a Terra, esse planetinho aqui que a gente está encarnado, é o lugar onde a gente tem como propósito aprender os ensinamentos do Mestre Jesus e nos melhorarmos moralmente, sermos espíritos melhores e também ajudar os nossos irmãos a se tornar também pessoas melhores, espíritos melhores, ajudar nessa transformação do nosso planetinha, que ele está aí transformando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas, como estamos na nossa atividade, vamos pensar um pouco também nos objetos. Nos objetos. Os objetos foram criados por nós, os homens, e eles nem sempre exercem aquela função que eles foram criados para ter. Vocês sabiam que a gente consegue usar um objeto mais de uma forma? Vou passar aqui para vocês alguns exemplos, tá? E eu quero que vocês aí na casa de vocês pensem nos objetos que vocês utilizem eles de mais de um jeito, mais de uma função, tá? Vamos começar por um bem simples. Um lápis que a gente usa para escrever, né? Na escola ou para desenhar. Mas ele também serve para prender o cabelo. Vocês já viram alguém prendendo o cabelo com um coque? A tia vai deixar uma imagem aqui na tela para vocês verem como é que é. Então, o lápis ele tanto pode ser utilizado para escrever, para desenhar, quanto para prender o cabelo. Copo de plástico, ou então eu também já vi, caneca, que pode ser usada tanto para beber, café, chá, suco, quanto eu já vi também usar para guardar lápis, caneta, lápis de cor, giz de cera, fica lindo na decoração. Uma outra função para esse objeto. Vimos também aqui garrafa plástica. Garrafa plástica, que vem ali o nosso suco, refrigerante, que a gente pode utilizar para armazenar água,
para deixar geladinha para a gente beber, quanto também a gente pode cortar ela aqui, ó, no meio e fazer vaso de planta. Caso vocês não tenham visto ainda, eu vou deixar uma imagem aqui na tela para vocês verem como fica lindo vaso de planta aqui, utilizando na garrafa de plástico, tá? E é uma excelente forma da gente reciclar, da gente reaproveitar o plástico. Olha, mais um exemplo. Esse aqui veio direto da cozinha. Vou falar aqui a última função que eu trouxe para vocês, para a gente pensar. No pregador. Ele é utilizado para pregar roupa no varal, mas também ele tem uma outra função, que é fechar sacos. Quem aí já fechou um saco de pão, um saco de biscoito com um pregador? E eu uso aqui em casa direto. Vocês viram que esses objetos, eles foram criados por uma função específica, por um propósito, mas eles são utilizados de muitos outros jeitos. Vai dar de acordo com a nossa criatividade. E assim, a gente também pode pensar com a gente. Às vezes a gente acha que só tem um talento só, que só consegue fazer uma atividade só bem, mas se a gente parar para refletir, vamos ver que nós conseguimos fazer muitas coisas, que podemos ajudar e ser útil de várias formas, com um sorriso, com um abraço, com uma palavra amiga, às vezes em só estar presente ali, dando atenção para aquela pessoa que precisa. Vamos pensar assim, trabalhar os nossos talentos, tá bom? Beijo em todos, uma excelente semana e até a próxima. E assim, crianças, nesse momento, agradecendo a Jesus o dia de hoje, a aulinha, mais um aprendizado, e rogando a Deus Pai, a nosso irmão maior que é Jesus, todo o amparo, todo o amor, toda a paz que precisamos e procuramos alcançar. Que possamos entender os sinais de nossa felicidade, de toda a alegria, e possamos, Senhor, sermos gratos por tudo aquilo que vocês nos dão em cada minuto de nossas vidas. Que essa paz e esse carinho, sabendo que são para cada um de todos os irmãos em humanidade, que possamos estar plenos de alegria, de saber que podemos contar com vocês. Que nosso coração se encha de alegria de saber que vocês estão conosco. Que Jesus vai na frente nos mostrando o caminho até chegarmos ao nosso Pai. Obrigada, muito obrigada pelo amor, por tudo aquilo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em tuas mãos, que só dependa de ti pra exercitar. Porque te detém sonhar, saber que não pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver por odiar, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente cantou, parece que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar, se não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós. Mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Como nos velhos tempos de outras tantas, que sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos, que só dependa de ti pra exercitar. Porque te detém sonhar, saber que não pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro diário, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar, se não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós. Mas não vamos desistir, não paremos
sente o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração, o coração, o coração. Avisos de agosto. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou PIX diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: PIX CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001,
Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem-tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506 2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU. Toda terça-feira às 9 horas. Canal YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas, sexta-feira, 20 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Gostaria de trazer neste momento algumas orientações e informações a respeito da nossa casa. Já estamos funcionando com reuniões presenciais. São elas: as reuniões públicas das quintas, com início às 14h30, e as reuniões públicas do domingo, com início às 9 horas da manhã. Paralelamente a estas duas reuniões, temos a evangelização infantil, que é coordenada pelo GEAL. Então, enquanto os pais assistem à reunião pública, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, tendo como base a doutrina espírita. Também as reuniões de fluidoterapia, que acontecem às terças com início às 19h30 e às quartas às 9 horas da manhã, já estão também ocorrendo de forma presencial. Mas para aqueles que ainda não puderem, por algum motivo, frequentar as reuniões presenciais, ainda manteremos as reuniões de sexta-feira à noite, com início às 20 horas, e a prece da saudade, que ocorre todas as quintas-feiras, às 19h30, no modelo online, sendo elas transmitidas aqui pelo canal do YouTube. Estas informações se encontram detalhadas aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com os respectivos links de acesso. Também temos o nosso jornalzinho mensal, o Ceaeiro de Miguel, que contém todas as informações da casa,
nos trazendo os cursos que a casa oferece, com os dias e horários, as programações das atividades e reuniões que ocorrerão no mês, as campanhas para doações e várias outras informações a respeito do funcionamento e trabalho da casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno, que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail deles se encontram também descrito aqui embaixo. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos a presença do nosso irmão Eduardo Henrique. Ele é do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que fica em Vila Isabel, e abordará um tema bastante atual: a paciência. Mas antes, teremos a nossa companheira Mônica fazendo a leitura da página inicial, com um título que tem o mesmo tema da palestra de hoje: paciência. Haja paciência, né? E logo após a leitura da página, teremos a prece de abertura sendo feita pela nossa companheira Kátia. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa e que aproveitemos a programação de hoje a partir de agora. Boa noite, amigos. Mais uma noite já envolvidos por toda a ambientação que foi nos ofertada, sentindo-se já essas vibrações que tocam os nossos corações. Que nesse momento possamos então unir os nossos pensamentos, formar uma corrente fluídica, que ela possa ser elevada a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a Mãe Maria Santíssima, a toda a espiritualidade da Casa de Miguel, primeiro para agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo, mas também para pedir a nosso Mestre Jesus: ó Senhor, toque os nossos corações, ajuda-nos a acalmar os nossos pensamentos, a nos refazermos através das reflexões que nos serão trazidas nessa noite. Mestre querido, ainda queríamos te pedir, Senhor, que nosso companheiro ou companheira que vem trazer todo esse ensinamento dessa noite, que ele também possa ser intuído, envolvido, Senhor, pelo teu amor, para que através das palavras a serem ditas, atinja o máximo de corações possíveis, tocando em cada um de nós, Senhor, e despertando em nós a necessidade de refletirmos assim sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, mas também, Senhor, acrescentar em nós essa doutrina bendita que nos serve dia a dia como reflexão moral. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 67, intitulado A Melhor Medida. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Tiago, capítulo 1,
versículo 4. Comenta o benfeitor: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda a perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Meus irmãos, é com muita alegria que nós voltamos a realizar um estudo. Hoje nós vamos abordar o tema a paciência. E alguns companheiros podem estranhar a nossa escolha, nossa opção pelo uso dessa imagem, mas a gente preferiu e escolheu essa imagem do cão, porque na hora que a gente viu essa imagem, nós nos lembramos de uma passagem de Epícoro, em que ele foi convidado a falar a respeito da educação, e naquela oportunidade ele pediu um tempo para fazer essa exposição, e no dia que foi fazer a exposição, ele subiu ao tablado e, juntamente com uma lebre, soltou a lebre do tablado. Ela foi, ficou andando para um lado para o outro, pulando de um lado para o outro, e logo em seguida ele soltou um cão, e esse cão foi para cima da lebre de maneira muito agressiva. E ele retirou os dois e depois soltou uma segunda lebre. No que ele solta a segunda lebre, as pessoas já começaram a ficar aflitas. Ele solta o segundo cão, as pessoas ficaram mais aflitas ainda, mas qual é a surpresa quando o cão vai e se aproxima da lebre e começa a brincar com a lebre. E aí ele deixa claro a diferença entre um cão adestrado, um cão educado, e um cão que não foi adestrado, que não foi educado.
Eu gostei daquela imagem porque a realidade é que a paciência, ela é justamente uma conquista. Ela é uma questão que depende do nosso adestramento, depende do nosso treinamento, da nossa melhoria, do nosso desenvolvimento. Então, é uma conquista, efetivamente. A gente já não nasce com paciência. A gente tem que conquistar a paciência por intermédio do nosso esforço, da repetição dos eventos e da educação de cada um de nós. Então, para fazer esse nosso estudo, nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência, instruções dos espíritos. É uma mensagem ditada por um espírito amigo no Porto Le Havre, em 1862. Para preparar a palestra, né, quando a gente prepara um estudo, quando a gente prepara uma palestra, a verdade é a seguinte: quando a gente está fazendo, eu acho que isso deve acontecer com todas as pessoas. Eu não sei exatamente como funciona, se é a questão simplesmente de sintonia ou se o assunto está no ar, eu não sei exatamente o que é, mas de alguma forma vários companheiros acabam postando sistematicamente no período que a gente está estudando, que a gente está preparando o estudo, começam a postar coisas que são relacionadas ao tema que a gente está estudando. Então, chegou para mim, e eu vou compartilhar com vocês, uma mensagem do companheiro Avicena. Avicena era um polímata persa que viveu de 980 a 1037, e ele, para quem não tiver a noção, né, para a gente poder facilitar o nosso entendimento, polímata é aquele indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. E no caso do Avicena, especificamente, ele escreveu tratados sobre um número assim variado, né, um variado conjunto de assuntos. Dentre esses assuntos, né, ele trabalhou praticamente, né, que chegou até os dias atuais, em torno de 240 estudos dele, 240 artigos que ele fez. Em particular, 150 deles falando sobre filosofia e 40 que falam sobre medicina. E é impressionante que mesmo com o avanço da medicina, com os avanços da medicina, a gente vê que muitas das coisas que esses companheiros produziram são coisas que a gente fica impressionados o como que essas coisas têm correlação com as informações que atualmente a gente utiliza. Mas, de qualquer forma, dentro dessa imagem que ele trouxe para a gente, ele colocou que a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. E, de fato, quando a gente está diante de uma doença, por mais que a gente possa relutar, né? Mas a grande realidade é a seguinte: muitas das vezes a pessoa fica doente por conta das coisas, da desordenação, da não ordenação da nossa cabeça. Para nós espíritas, muitas das vezes a gente percebe, né, na prática, que o espírito doente, muitas das vezes, acarreta a doença do corpo. De qualquer forma, é interessante a gente perceber que diante de um momento de dor, diante de um momento de doença, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer efetivamente é ter paciência, né? Ter tranquilidade. E aí, a partir daí, ela vai conseguir ter a cura no transcorrer do tempo. Mas, quando a gente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, o nosso espírito amigo, né, que mandou essa mensagem, ele começa a mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olhem que lindo. A dor é uma bênção que Deus envia
aos seus eleitos. E aí, na hora que a gente leu esse texto, a gente ficou pensando assim, como se nós estivéssemos em uma longa estrada, a estrada que a gente chama muitas das vezes a estrada da vida, né? Uma longa estrada, uma longa caminhada. E aí nós, nessa longa caminhada, nos lembramos também de um outro texto, de uma outra frase, que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É como se a gente percebesse nas placas de sinalização dessa avenida, dessa rua, dessa estrada, a gente percebesse esses dois conteúdos. Esse conteúdo foi, em determinado momento, associado a Joana de Ângeles, em outro momento a Carlos Drummond de Andrade. Mas reparem, aqui no caso nem tanto importa o autor da mensagem. O que importa para a gente é a profundidade do conteúdo. Porque a dor ela é inevitável e nós na doutrina espírita aprendemos, nós na doutrina espírita aprendemos a respeito do planejamento da encarnação. E aí quando a gente planeja o gênero das provas que a gente vai viver, obviamente a gente mais ou menos, né, já vai tendo na nossa caminhada determinadas situações que a gente vai passar, né? E aí, logicamente, a dor acaba que, para espíritos, ainda mais para espíritos imperfeitos como nós, que vivemos num mundo de expiações e de provas, então, de fato, a dor é inevitável. Agora, o que a gente vai fazer com essa dor? Bom, aí é uma outra história. E é justamente a respeito disso. Esse é o grande teor do assunto, da mensagem que esse espírito amigo ditou para Kardec no Porto de Havre. E aí ele começa, continua dizendo assim, que não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Para a gente perceber que a gente não deve se afligir, a gente não deve deixar que a aflição tome conta de nós, que a gente precisa lembrar de Jesus. E por isso a mensagem no Evangelho é muito importante para nós, porque Jesus diz em determinado momento, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a mensagem do nosso Mestre Jesus, ela está à nossa disposição para o nosso amparo, para o nosso equilíbrio, para que nós possamos nos sentir melhores diante das aflições e dos problemas do dia a dia. E aí, a mensagem continua dizendo assim, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Ora, dificilmente a pessoa vai conseguir ficar nesse estágio, né, de sorriso, ai, que legal, quando a pessoa está diante da dor. É claro que isso é muito difícil. Mas aqui é mais uma questão de estado mental no que diz respeito a gente compreender essa questão do planejamento reencarnatório, a gente compreender que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Ninguém passa por nada que não tenha que passar. Então, na realidade, se nós estamos passando por determinado nível de sofrimento, determinado nível de dor, determinado nível de problema, é preciso a gente lidar com muita paciência com essa situação, porque, na realidade, nós não apenas pedimos, como Deus concedeu, porque sabe que nós temos condições de lidar com essa situação, com essa dor. O Espírito Amigo continua dizendo assim, sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E aí, no caso, nós ficamos pensando a respeito do que como nós devemos nos comportar diante da dor, diante dos problemas, diante das dificuldades que a gente enfrenta durante as nossas encarnações, nas nossas existências. Recebemos essa imagem, né, de um remédiozinho chamado Tolerato de paciência. Claro, isso não existe, né, esse remédio, né? E aí ficamos pensando, qual seria então, afinal, o remédio que a gente deve tomar para poder lidar com as dificuldades do dia a dia? Como é que a gente consegue
né, de construir essa situação da paciência dentro de nós? O Espírito responde: deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Ou seja, a melhor maneira da gente lidar com a dor, lidar com o sofrimento, a melhor maneira da gente desenvolver a paciência dentro de cada um de nós é nós usarmos a caridade, é nós começarmos a olhar de maneira diferente as situações que estão ao nosso entorno. Só para a gente poder ter noção, nós recebemos agora há pouco, um vídeo muito interessante que consta, nós recebemos no WhatsApp. Muito legal, né? Depois até poderia até combinar para tentar enviar para vocês esse vídeo. É um vídeo que conta a história de crianças que estão na Espanha e crianças que estão na África. E aí, as crianças muito espontâneas, né? As crianças em geral, o que vem na cabeça, elas falam, né? E aí foi colocado para as crianças a seguinte situação: 3 pedidos, quaisquer que fossem. E aí umas delas, na Espanha, queriam encontrar pessoas famosas, queriam jantar com pessoas famosas, queriam ser ricas, queriam ter muitas propriedades, muitas posses, muitas coisas materiais, queriam ser youtubers, queriam sair e conhecer youtubers, e por aí vai. E aí, quando essa mesma pergunta foi colocada para as pessoas, para as crianças na África, elas responderam de maneira um pouco diferente, porque elas diziam assim: eu gostaria de ter casa, eu gostaria de ter cama para dormir, eu gostaria de ter comida, eu gostaria de ter... Algumas até responderam que gostariam de dirigir um carro, outras chegaram até a dizer também que gostariam de ser ricas. Mas, na hora que as respostas que as crianças da África foram apresentadas para as crianças da Espanha, foi impressionante, porque aí as crianças da Espanha ficaram constrangidas, né? Um pouco constrangidas, obviamente, e aí quando perguntaram para elas: vocês ainda gostariam de pedir as mesmas coisas? Muitas delas disseram assim: não quero mais pedir nada do que eu pedi, não. E algumas delas ainda disseram assim: eu gostaria, muito pelo contrário, de fazer todo o possível para poder satisfazer os pedidos daqueles irmãos nossos que estão, daquelas crianças que estão na África. E é essa que é a grande situação. Na hora que a gente está em algum tipo de sofrimento, na hora que a gente está passando por algum momento de dor, quando a gente olha na direção dos nossos semelhantes, quando a gente vai na direção dos nossos semelhantes para auxiliá-los, olhando a vida, olhando a dor, olhando a experiência, olhando a situação daqueles que estão ao nosso lado, muitas das vezes a gente percebe que o que nós estamos passando, às vezes, é até encarado como sendo pequeno. Não é que seja pequeno, propriamente dito. Cada um passa e, logicamente, tem e dá a importância devida, né? E nós também não estamos desrespeitando a dor das pessoas. Pelo amor de Deus, o que nós estamos dizendo é que quando você olha para uma outra pessoa, muitas das vezes você olha para outra pessoa e você diz assim: nossa, aquela pessoa está sofrendo mais do que eu, tá? E aí, quando você olha isso, o que a gente deve fazer? A gente deve agir em direção a elas. A gente deve ir em direção a essas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando da nossa ajuda. Só que o Espírito Amigo, ele diz assim: a caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Ou seja, ele deixou muito claro que não é suficiente, que não é simplesmente uma questão da pessoa pegar uma moeda, pegar um dinheiro e dar para esse dinheiro. Muitas das vezes, quando a pessoa está fazendo isso, ela faz quase que como se tivesse abrindo mão, não é o termo, mas tentando se livrar daquela situação, sabe? Ah, tá vindo uma pessoa e me pede dinheiro. Ah, toma aqui o dinheiro, tá resolvido o problema. Já fiz a minha parte, já fiz a minha caridade de hoje, né? Na realidade, não é isso que precisa ser feito. É isso que ele está conversando com a gente. Me lembro, por exemplo, de uma situação, né? Me lembro de 2 situações legais. Uma delas, de Valdo Pereira Franco, conta que ele tinha terminado um estudo e aí ele sai de uma palestra, né? Terminou do estudo, saiu daquela palestra e no que ele está andando na rua,
vem um garotinho e pergunta para ele assim: tio, me dá um dinheiro? E aí ele pegou, botou a mão no bolso, botou a mão no outro bolso do paletó e descobriu que não tinha dinheiro com ele. E aí ele vira para o menino e fala: meu filho, eu não tenho dinheiro. E aí ele vira para o menino e dá um abraço no menino. Bom, passa-se o tempo, e aí daqui a um tempo ele foi dar palestra naquele mesmo lugar, e na hora que ele sai, aquele menino novamente vai na direção dele. Mais uma vez, na hora que ele viu o menino, ele já começou a botar a mão no bolso, falando: meu Deus, não acredito que eu não tenho dinheiro de novo. E aí ele diz para o menino: eu não tenho dinheiro de novo. Aí o menino fala para ele: mas eu não quero o dinheiro, eu quero aquele abraço que o Senhor me deu. Então é essa que é a grande situação. Às vezes a gente vai imaginando que a questão da moeda vai resolver a situação, e muitas das vezes é claro que ela auxilia, ajuda, né, a solução do problema da pessoa, mas ao mesmo tempo a gente às vezes percebe que outros tipos de atitude, outros tipos de ação acabam sendo melhores do que aquilo que simplesmente você dá, né? Simplesmente você achar que aquilo ali é suficiente, a questão de dar o dinheiro. Me lembro de um outro caso, e aqui no caso, né, nesse caso aconteceu comigo, e pelo amor de Deus, não estou aqui com o sentimento de vangloriar, né? Eu sou demais, não é isso não, tá? Mas que como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo, parei num sinal, numa rua secundária, eu ia cruzar uma rua principal, né? Aí eu tô nessa rua secundária, esse sinal da rua principal demora mais quase 4 minutos. Eu só sei que um irmão estava na rua pedindo dinheiro, e aí eu não estava com dinheiro também na hora, encostei o carro assim e comecei a conversar com ele. E nisso que eu estou conversando com ele, ele disse que, eu perguntei para ele: por que você está pedindo dinheiro? Né? Porque ele era um indivíduo que a gente via bem apessoado, tinha saúde, né? Eu falei: por que você está pedindo dinheiro? Ele disse: porque a vida está me levando nessa situação. Aí começou a colocar o drama dele, foi contando a história dele. E aí eu disse para ele assim: mas seria melhor se você conseguisse arrumar um trabalho. E aí ele disse: mas acontece que é difícil arrumar um trabalho. E aí eu perguntei para ele: por que você não faz como alguns irmãos fazem aqui no Rio, né, que ficam lavando os carros? Nisso ele disse para mim que eu adoraria ter uma oportunidade como essa. Dentro daquelas coisas que a gente, como a gente falou agora no início do estudo, a gente não sabe exatamente como funciona. Eu lavo o meu carro num lava-jato, justamente aqui no Engenho Novo. E aí o que aconteceu? Eis que o dono, o responsável, o gerente do lava-jato passa e me encontra ali naquele mesmo lugar. No que eu olhei para ele e falei para ele: ei, vem cá, vem cá. E chamei o dono do lava-jato, expliquei a situação do companheiro. E aí o dono do lava-jato falou para ele: não, eu não posso não ter vaga para você agora, nesse momento. Mas aos fins de semana, com toda certeza você pode ir lá, que eu vou tentar arrumar um lugar para você. E aí eu vou contar para vocês que a felicidade, a alegria daquele irmão foi uma coisa assim indescritível, sabe? E aí eu virei para ele e falei assim: então você faz o seguinte, quando for o dia, no final de semana, bota uma roupinha arrumadinho, bota uma roupa arrumadinho, né? Fica arrumadinho, tá? Toma um banho, sorria para as pessoas, faça o trabalho da melhor maneira possível, que com toda certeza você vai ser recompensado. E essa é a grande questão. Às vezes a gente está passando por um problema, a gente está passando por uma dificuldade, e aí às vezes as coisas acontecem ao nosso entorno e resta que a gente consiga pegar essa oportunidade que aparece no nosso entorno. É isso que a gente precisa ver. E muitas das vezes essa conversa, esse bate-papo, esse estímulo, um sorriso, né? Essa empatia com relação ao problema que a outra pessoa está vivendo, às vezes ela é muito mais importante do que a questão do dinheiro, tá? E é isso que ele está colocando aqui dentro da mensagem. Ele está dizendo que essa caridade, se restringir a caridade do dar o dinheiro, de dar a esmola, é a forma mais fácil de se fazer a caridade.
Aí o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça uma situação que aconteceu no Centro Espírita Jorge Niemeyer, no aniversário do Centro Espírita Jorge Niemeyer, há alguns anos, que aquele escritor, Raul Teixeira, analisando a mensagem 886 do Livro dos Espíritos, ele fez uma interpretação bastante interessante que eu vou contar para vocês. Essa questão 886 é aquela que Kardec pergunta para os espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Na hora que a gente lê esse entendia, claro que a gente também pode imaginar que possa ser entende, né? Porque Jesus vive, Jesus não morreu. E aí, ele na resposta coloca para a gente benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu coloquei aqui em vermelho porque muitas das vezes fica bom a gente lembrar essas iniciais, BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. O que o Raul Teixeira fez? Na hora de pegar a palavra, né, cada uma dessas palavras, ele pegou, por exemplo, benevolência, fez a divisão aqui no meio, benevolência, e aí viu que bene, no latim vai em bene, volência vai na direção de volere, bene, volere, bem, volere é vontade. Então a benevolência vai ser a vontade de fazer o bem. Não apenas a vontade de fazer o bem, mas a vontade de fazer o bem, bem. Fazer da melhor maneira possível. Não apenas fazer o bem, mas fazer o bem da melhor maneira possível. Isso aqui é a grande questão. Então reparem, como é que eu vou desenvolver a paciência? Vou desenvolver a paciência por intermédio da prática da caridade, começando a fazer o bem. Porque, diga-se de passagem, quando eu estou fazendo bem para uma outra pessoa, eu já não estou conseguindo parar para pensar especificamente no meu próprio problema. E, logicamente, isso diminui com o problema que a gente está tendo. Segunda maneira de trabalhar, que faz parte dessa questão da caridade, a questão da indulgência. Indulgência da mesma forma, indulgência. Indulgentia. Indulcere. Dulcere, docilidade, doçura, interior. Então, a indulgência seria a doçura interior. Aquela doçura, como Paulo de Tarso fala em determinado momento, né, que está nas entranhas do ser. Aquela doçura que está na profundidade do ser. Não é uma doçura exterior, é uma doçura que está na profundidade do ser e que se reflete em todos os atos que a gente faz, em todos os momentos que a gente age, independente da dor que a gente esteja sentindo. E a terceira coisa, que também está colocada, é a questão do perdão. Da mesma maneira, divide aqui, perdão, perdonare. Donare é doar. É um prefixo que quer dizer intensidade, em grande quantidade. Ou seja, o perdão ele vai na direção da pessoa doar além de. Não é só doar. Né? Então, aí que entra aquela questão que a gente conversou agora há pouco a respeito da moeda. Às vezes você deu a moeda, ajudou. Mas às vezes você deu a moeda e além da moeda você deu um sorriso. Já é melhor. Aí você não deu a moeda, mas deu um sorriso e deu uma conversa. É melhor. Não deu a moeda, mas deu um sorriso, deu uma conversa. Descobriu quais são as necessidades daquele companheiro em determinado momento. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo as necessidades daquela pessoa. E aí você vai na direção da necessidade da pessoa, tentando suprir a necessidade daquela pessoa. E não apenas, né, que claro, né, não apenas como a maneira de falar, né, mas às vezes vai precisar dar o dinheiro. Mas em determinado momento não é só aquilo que é o suficiente, não é aquilo que é o preciso ser feito. É isso que ele está tentando colocar para a gente, né, dentro dessa mensagem do Evangelho. Continuando a mensagem, ele diz em seguida assim: todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para
provarem a nossa paciência, né? Ou seja, esses companheiros, a gente tentar perdoar aqueles que aparecem no nosso caminho, que estão no nosso caminho como instrumentos para nos fazer sofrer e que estão no nosso caminho também para testar, né? Esse provarem aqui no sentido de prova, de teste, para poderem testar como anda a nossa paciência. O Espírito continua dizendo: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E, de fato, rara é a pessoa, claro que aqui assim ele está colocando, é o lugar comum, tá? Ah, mas existe uma pessoa tal que passou a vida aqui na Terra só tendo problemas e aborrecimentos e... Ok, claro que existe isso. No próprio livro Céu e Inferno, conta lá o primeiro caso da parte de expiações terrestres, né? Marcel, o garoto do número 4, né? Um menino, né? Morreu muito jovem, só teve problemas na vida, problema de saúde, né? Deitado em cima de uma cama, com dores, né? Uma coisa assim impressionante, tá? Acontece isso no nosso planeta? A gente sabe que acontece. Mas ele está aqui falando a respeito do grosso da população terrestre, da maior parte da população terrestre. E quando a gente pensa na maior parte da população terrestre, a gente percebe que nós, apesar de um mundo de expiações e de provas, recebemos muitas coisas de Deus. Muitas coisas boas chegam para cada um de nós, tá? Essa que é a grande realidade. E é isso que ele está pedindo para a gente prestar atenção, para a gente mudar um pouquinho o nosso ponto de vista, né? E aí ele pega e diz assim: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Aí eu peguei assim, quando eu olhei essa frase, eu pensei assim: nossa, que interessante, né? Quando você vê uma prova de halterofilismo, na hora que você vê a postura dos nossos companheiros, né, na hora que eles vão levantar peso, e aí me lembrei desse, né, procurando assim, eu achei essa imagem espetacular, porque o semblante do indivíduo, apesar dele estar levantando um peso absurdo, o semblante dele é um semblante de felicidade. E aí eu achei isso aqui interessante, porque se você olha para frente, se você olha para o alto, né, se você olha na direção do futuro, se você olha, né, não fica cabisbaixo, né, quando o cara vai levantar o peso, se ele olhar para baixo, ele cai de frente, o peso vai para frente. Então ele precisa fazer isso até por postura, né, para o equilíbrio do corpo, para ele poder ter força para levantar e conseguir levantar sem cair. Então, reparem que essa imagem ela é muito rica, porque ela tem tudo a ver com o que foi dito agora há pouco. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Boa recomendação para cada um de nós. Na hora que você estiver passando por uma dificuldade, que tiver que carregar um peso que parece ser um peso que está mais difícil, que é um peso difícil de ser carregado, na hora que você estiver nessa situação, não abaixa a cabeça não. Olha para frente, olha para o alto, vamos em frente. Entendamos que nós não somos desamparados em nenhum momento de nossas vidas. Jesus asseverou isso lá no encerramento do Evangelho de Mateus: estarei convosco até a consumação dos séculos. E aí, né, nós juntamos, né, o que ele escreve, porque logo depois ele diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, totalmente de acordo com o que consta do Livro dos Espíritos, na questão 625, que apresenta para a gente Jesus como sendo
guia, o melhor modelo para a nossa humanidade, como referencial, como paradigma. Então ele traz para a gente dentro do Evangelho todo vamos dizer assim, todo o modelo de comportamento que a gente deve ter diante das dores no nosso dia a dia. Eu queria fazer uma divulgação para vocês muito interessante. É um livro que a gente está lendo nesse momento. É o livro chamado A Tragédia de Santa Maria. Tá? É um livro muito interessante, de Ivone Pereira, psicografia de Bezerra de Menezes. Esse livro ele conta a história, né, que aconteceu numa cidade que ele identifica como uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que ele chama de X. Né? Na realidade, ele não fala nem o nome da cidade, e os próprios personagens, os nomes dos personagens do livro são nomes fictícios, né? Para poder, logicamente, não identificar, preservar a identidade das pessoas. Mas, de qualquer forma, é muito interessante que um dos personagens do livro, ele passa por situações agudas, mas situações realmente muito complicadas. E aí o que acontece? A mudança dele como pessoa, a partir do momento que ele passou a ter acesso ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, à doutrina espírita como um todo, é uma coisa assim significativa, tá? Realmente significativa. E é isso que fica o convite para cada um de nós, que a gente possa não apenas pensar em Jesus como sendo guia e modelo, mas pensar em Jesus como sendo aquele que trouxe para a gente o conjunto de informações necessárias para poder nos aparelhar, né? Da mesma maneira como a gente de brincadeira encontrou postado na internet Tolerato de paciência, que a gente possa entender que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, todo esse conjunto de mensagens que compõem a doutrina espírita, todo esse conjunto de mensagens são coisas muito boas para nos fazer, nos estimular a continuarmos a nossa caminhada, não obstante a dor que nós estejamos sentindo. Só que, na prática do dia a dia, eu vou logicamente usar uma outra metáfora, né? Vou trazer a imagem aqui desse cachorrinho pequenininho, olha o tamanho da mão da pessoa no lado do cachorrinho, então ele é picuruchinho. E aí, de brincadeira, né, na imagem da internet tinha assim, véi, na boa, se esse cara tocar em mim, eu faço uma desgraça. Ó, esse cara que tá aqui assim, somos nós. Porque muitas das vezes a gente, ao invés de dizer isso que está aqui, a gente diz assim, você não sabe com quem você está falando. Que tipo de homem sou eu para deixar alguém fazer isso? Que tipo de mulher sou eu para deixar alguém fazer isso? Né? Eu dou um boi para... Como é que é o negócio? Eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair da briga. Você sabe com quem está falando? Sei lá, é um monte de expressões que colocam para fora a nossa arrogância, a nossa soberba, entende? Porque a pessoa não precisa agir dessa maneira. Ela não precisa se achar maior do que ela é. A gente precisa ter noção do tamanho que a gente tem e tem que ter a humildade para lidar com as coisas do dia a dia. E aí, a gente não percebe muitas das vezes que quando nós estamos sofrendo, a gente acaba maldizendo a Deus. Só que a gente precisa lembrar o que o Espírito Amigo falou, para a gente poder lembrar de Jesus. Porque ele sofreu mais do que qualquer um de nós. E na realidade, ele nada tinha de que se acusar. E ainda continua, ao passo que tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Ou seja, se por um lado a gente vê Jesus que não tinha que passar, né? Não tinha no sentido de que, né, não estava devendo nada, ele como espírito puro, não estava mais devendo nada, não tinha nada a resgatar, enquanto que nós estamos aqui para expiar, nós estamos aqui para provar as nossas situações, estamos num planeta de expiações e de provas. Então é totalmente diferente são totalmente diferentes as duas situações. E aí ele diz para a gente ser depois
pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Esse sede cristãos que está aqui, ele se refere a sede seguidores e que a gente possa executar e se comportar de acordo com a palavra que Jesus ensinou para a gente, de acordo com os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Quando você tiver isso, e aí nós usamos isso dentro dessa imagem, como a metáfora dessa imagem, porque muitas das vezes a gente nem consegue enxergar o caminho que a gente deve seguir. A gente não consegue enxergar o caminho. Mas reparem, não importa. Mesmo que a gente não consiga enxergar o caminho, que a gente possa fixar os nossos olhos, tá? Muita atenção, fixar os nossos olhos na direção da luz, na direção de Jesus. Para a gente que não, ainda, para aqueles que ainda não sabem, todas as imagens que eu coloco que tem o sol é Jesus. É uma metáfora no que diz respeito a Jesus, porque ele mesmo disse para a gente: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Ou seja, para a gente poder, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento em que a gente esteja da aflição, sede, pois, pacientes, sede cristãos, sigamos os exemplos, olhemos para a maneira e para as coisas que Jesus trouxe para a gente. Mesmo que a gente tenha no nosso dia a dia problemas, nuvens escuras atrapalhando a nossa visão, que a gente tenha cerração atrapalhando a nossa visão, que a gente tenha pedras no nosso caminho para serem deslocadas, mesmo que a gente tenha montanhas no nosso caminho para serem deslocadas, mesmo que isso aconteça, fixemos o nosso olhar em Jesus. Não percamos isso de vista. Fixemos o nosso olhar nos ensinos de Jesus. É isso que a gente precisa fazer. Aproveitar, a casa espírita está começando a abrir, algumas casas já estão abrindo, depois desse período de pandemia. Vamos frequentar, voltemos à frequência ao centro espírita, voltemos aos estudos da casa espírita. Acompanhe a divulgação da casa espírita, abriu a casa espírita, voltou aos estudos, participe dos estudos, participe, Por quê? Porque a gente aprende mais convivendo com as pessoas. Ou seja, não se permita se isolar. Vá na direção do centro espírita. E, sobretudo, como ele próprio diz da mensagem, sejamos pacientes. Essa mensagem aqui também é linda, porque aqui eu pensei na luz, em Jesus, os ensinos de Jesus, como sendo um amparo para a gente. Então a gente vai caminhar para frente, é como se ele estivesse sempre amparando a gente na nossa caminhada. E ao mesmo tempo, essa parte aqui, amarelo claro, essa cor aqui, loira, do loiro, cabelo loiro, que eu pensei, toda vez que eu vejo uma coisa assim, uma imagem como essa aqui, eu penso no Pequeno Príncipe, naquele livro, naquela parte que diz assim: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, para a gente poder entender que o que nós estamos aqui no nosso planeta é para aprender a amar. Sobretudo, é para aprender a amar. É isso que a gente está aqui. Então, que a gente possa dedicar os nossos tempos e dedicar as nossas vidas para amar, para amparar, para fazer o máximo de bem que a gente possa fazer a todos aqueles que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. E, finalmente, encerrando o nosso estudo, que a gente possa ter na nossa cabeça que tudo passa. Tudo passa. Mais uma vez, reforçando a ideia, Jesus está localizado, dando para a gente um norte, dando para a gente para onde nós devemos seguir. Mesmo que a gente encontre na nossa caminhada, muitas das vezes, nuvens escuras. Entendamos, tudo passa. Tudo passa. Tá? Ah, mas está muito difícil. Ok. Vamos lá. Força. Tudo de melhor para cada um de nós. É isso que nós desejamos. É isso que esses espíritos têm trazido para a gente, através do Evangelho, através dessas mensagens riquíssimas de conteúdo,
de referência para o nosso comportamento na Terra. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Deixamos aqui a despedida que tanto utilizamos. Paz em Cristo Jesus. Um grande abraço. Graças a Deus. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, conforme nos orienta a doutrina espírita. No momento da prece, nós devemos louvar, agradecer e pedir. Então que nós possamos nesse momento louvar a Deus, o seu santo nome, agradecer pela bendita decisão que cada um de nós tomamos a qualquer momento de assistir o vídeo, de ouvir o estudo, de ter essas reflexões a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Agradecer a presença amiga e generosa ao nosso lado, nos intuindo desses benfeitores ligados ao Centro Espírita. Agradecer por todos os recursos que nós recebemos desde o início da atividade. Queremos agradecer pela existência do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, estes roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa evolução espiritual. Queremos também, nesse momento, agradecer, enfim, por todas as coisas que a gente tem recebido em todos esses anos. Mas queremos pedir, em favor dos nossos irmãos de humanidade, que estejam em necessidade. Nossos irmãos que estão com problemas de saúde, doentes nos hospitais, doentes nos CTIs, doentes em casa, aqueles nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, aqueles que estão abandonados nas ruas, enfim, onde houver um irmão nosso que esteja necessitando de auxílio, que nós possamos nesse momento contar com a presença amiga e generosa desses benfeitores espirituais da Seara do Cristo, amparando-os, dando a cada um deles as orientações e intuições para que possam continuar a sua jornada. Assim, Senhor, humildemente pedimos a permissão para darmos por encerrados os estudos. Graças a Deus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti
rumo a